A identidade do brinco. O detetive Cenária, surpreso com a afirmação de Krisha, segurou o pequeno brinco com a pinça. Você sabe a quem pertence? Como? Krisha olhou para o brinco e depois para o detetive, a expressão séria. Eu e o inspetor Villanova interrogamos ela no DPCF. Ela estava tão abalada que mal conseguia falar. Mas agora eu me lembro de algo. Ela usava brincos idênticos a este. Lembro-me porque um deles estava solto e quase caiu enquanto ela falava. Uma onda de choque atingiu Cenária. A peça final do quebra-cabeça se encaixou em um momento. Karina Guedes, a mulher chorosa, a esposa da vítima que parecia ter o coração partido, ela era a única com acesso a todas as informações. Ela sabia sobre o golpe, sobre o dinheiro, sobre o Aras. Ela estava ciente de todos os segredos do marido. Mas por quê? Por que ela mentiria? Perguntou Lívia. Ela não mentiu sobre o golpe, respondeu Cenária, a voz baixa. Ela só escondeu o seu próprio papel. Ela nos deu Otávio e Isabela, um casal de criminosos que ela sabia que estavam envolvidos em um golpe. Ela nos deu uma história sobre um fazendeiro, nos deu o chupão para que nós nos concentrássemos em um falso rastro. Felipe, que estava em silêncio até então, se aproximou com seu tablet. Detetive, a mulher que a Karina mencionou, a Joana, é Isabela. E o perfil de DNA da amostra do canivete é de uma terceira pessoa, uma pessoa desconhecida. Quem é essa pessoa? Cenária não respondeu. Ele olhou para Krisha, que segurava o brinco, e depois para o chão, onde a pequena joia havia sido encontrada. O nome da terceira pessoa estava em suas mãos. O DNA no canivete não era de Otávio ou de Isabela. Era o da terceira pessoa. O brinco pertence a ela. O detetive Cenária se virou para Lívia e Felipe, a conclusão estampada em seu rosto. O assassino não é Otávio Marcondes. Nem Isabela Costa. A terceira pessoa, cujo DNA estava no canivete, é a pessoa que nos deu todas as informações. O DNA pertence a Karina Guedes. O caso estava resolvido. A viúva, que se passou por vítima, era a verdadeira assassina. Ela planejou o crime, eliminou o marido e incriminou os cúmplices, Otávio e Isabela. Ela era a mente por trás da colheita e a mulher que se escondeu nas sombras. O motivo não era dinheiro, mas poder. Ela queria todo o dinheiro do golpe para si mesma. A Espointer foi o palco perfeito para o seu crime. A vítima, o marido. Os suspeitos, os cúmplices. O detetive Cenária, que acreditava que o caso havia terminado, agora tinha o verdadeiro assassino. O confronto final. A sala de interrogatório em Brotóvia estava silenciosa. De um lado da mesa, Karina Guedes, a viúva que se dizia desolada. Do outro, a agente Krisha Rivera, a mente que juntou as peças finais do quebra-cabeça. Do outro lado da janela espelhada, o detetive Cenária, o inspetor Villanova e a doutora Lívia Napolitano observavam, com os corações batendo forte. Dona Karina, começou Krisha, sua voz firme e calma, o inspetor Villanova me contou que a senhora estava muito nervosa quando veio aqui. O que foi que a deixou tão nervosa? Karina olhou para o lado, evitando o contato visual. A morte do meu marido. Isso me deixou nervosa. Eu sei, disse Krisha, mas nós encontramos algo na cena do crime, algo que a senhora pode ter perdido. Algo muito importante. Krisha tirou um pequeno saco de provas do bolso. Dentro dele, o pequeno brinco de prata brilhava. Os olhos de Karina se arregalaram. Ela tentou manter a compostura, mas seus lábios tremeram. O que é isso? Ela perguntou, a voz fraca. É o seu brinco, Dona Karina. Eu o encontrei ao lado do trator, onde seu marido foi morto. Krisha a confrontou. O brinco tem DNA. E esse DNA bate com o DNA que foi encontrado na lâmina do canivete. Aquele que o doutor Paludo encontrou. A senhora mentiu para nós. O DNA no canivete não era de Otávio ou de Isabela. Era o seu. A máscara de Karina Guedes finalmente se desfez. O rosto, antes pálido e triste, se contorceu em uma raiva fria.
Eu o matei, ela rosnou, a voz cheia de ódio. Ele ia fugir com todo o dinheiro e me deixar. Aquele traidor. O dinheiro era meu, e a colheita dele era a morte. Ele tentou me enganar. Mas eu o enganei primeiro. Eu o encontrei no leilão. Eu o chamei para conversarmos. Eu o enganei, e quando chegamos no trator, eu o matei. E agora eu vou ser pega. Mas eu não me arrependo. Do outro lado da janela, o detetive Senalha balançou a cabeça, um olhar de tristeza em seu rosto. Vila Nova apertou os punhos, aliviado, mas chocado. E Lívia Napolitano, com um olhar de entendimento, sorriu. A análise dela estava correta. A mulher havia mentido e planejado tudo. O choro, o medo, a história do fazendeiro, tudo era uma performance. A colheita era a vida de seu marido. O segredo final. Na sala de interrogatório, a agente Christian Rivera fez a pergunta que pairava no ar. Mas como o matou? Na frente de tantos visitantes no parque, e em plena luz do dia? E como ele foi parar no trator? Carina Guedes, agora com a máscara de falsa tristeza completamente removida, olhou para Christian com um sorriso frio. A frieza de sua voz era assustadora. O barulho, minha cara. A Esponteira é o lugar mais barulhento do Rio Grande do Sul. O leilão, as crianças gritando, as músicas tocando, os tratores roncando. Eu sabia que ninguém ouviria um tiro. Foi como um milagre. A natureza se encarregou do crime. Foi perfeito. Ela fez uma pausa, saboreando cada palavra. Eu não usei um silenciador. Eu usei um trapo e a minha mão. Abafei o som e a fumaça. E a bala foi pequena. Não fez barulho. E o trator? Perguntou Christian, com a voz embargada. Ele estava no trator. Era o seu lugar preferido no mundo. Ele amava tratores e máquinas agrícolas, mas ele não me amava. Ele estava me traindo, me roubando. Ele estava sorrindo porque achava que ia me deixar, e eu, como boa esposa, o segui. Ele estava sentado no trator, com a mão em um pedaço de papel que dizia: a colheita não foi o que você esperava. E quando ele parou de sorrir, eu atirei. Ele nem percebeu. E o corpo dele simplesmente caiu, se misturando à paisagem da feira. Como se nada tivesse acontecido. Carina Guedes olhou para a janela espelhada, sabendo que os detetives estavam lá. Um sorriso de vitória surgiu em seus lábios. Ela havia conseguido o que queria. A vingança, a traição e o dinheiro. Ela era a mente por trás do crime, o cérebro por trás de tudo. Reconstituição do crime, o fim do jogo. O diálogo entre a vítima e a assassina. A tarde estava no auge, e a Esponteira estava em plena efervescência. Entre o ruído dos tratores e o burburinho da multidão, Ademir Guedes estava sentado em um trator, esperando. De repente, a figura de Carina Guedes se aproximou dele, sorrindo. Ademir, você veio. A festa está ótima, não é? Vamos, o produtor está aqui. Ele vai me dar o dinheiro, e vamos embora. Carina, vamos? Não, Ademir. Você vai sozinho. Eu sei o que você está fazendo. Eu sei que você vai me deixar. O dinheiro não é só seu. Eu trabalhei, eu planejei tudo. Ademir, do que você está falando, Carina? O dinheiro é meu. E o plano era meu. Você é apenas a esposa. Agora, o dinheiro é meu, e eu vou sumir. Você vai ficar aqui, e vai continuar sua vida. Carina, não, Ademir. Aquele plano era nosso. Eu sou a cabeça por trás de tudo. E eu não vou deixar você fugir. O nosso acordo era uma colheita juntos, e não um roubo. Você me traiu. Ademir se levantou do trator e tentou fugir, mas Carina o agarrou e o forçou a voltar para o assento. A raiva em seus olhos era mais forte do que a de qualquer criminoso. Carina, você não vai fugir. O único jeito de você sair daqui é com os pés para frente. A nossa história termina aqui. Ademir tentou gritar, mas foi abafado.
O barulho do motor de um trator ao lado e a música de um estande de vendas camuflaram o som. Karina, com a mão em uma pistola, atirou na testa de Ademir. O corpo dele caiu sobre o assento, a vida escorrendo para fora de seus olhos. O sangue se misturou com a poeira e o metal. Karina, sem hesitar, se virou e saiu, se misturando à multidão. A poucos metros de distância, o guia turístico Frederico Espinosa estava com um grupo de visitantes, explicando sobre a potência dos tratores. De repente, ele avistou Ademir, de costas, sentado em um dos tratores. Frederico não sabia, mas estava prestes a testemunhar o final de um crime. Frederico, senhor, saia deste trator. Por favor. Quando Frederico se aproximou, Ademir estava morto com uma bala na testa. E o pânico tomou conta dos visitantes. O crime, a traição e a mentira estavam finalmente expostos. No DPCF. Krisha, Karina Guedes, você está presa pelo assassinato de Ademir Guedes. Com a confissão de Karina Guedes, o caso estava oficialmente fechado. No DPCF, após a prisão de Karina, a equipe comemorou. Cenária, bom trabalho, agente Rivera. Foi a sua primeira resolução de um caso. Você desvendou a verdadeira assassina. Krisha, obrigada, detetive Cenária. Acho que aprendi com você. Amanhã é o último dia da Splinter. Estou doida para comer uns crepes e tomar aquele capeta de morango. Quer ir comigo? Cenária, acho que não, Krisha. Depois de 2 viagens alucinantes, vou deixar para o ano que vem. Vou descansar na minha casa. Aproveite o passeio, você fez por merecer, Krisha. Krisha, obrigada, vou aproveitar sim. Vou trazer de lá aquela rapadura gigante, que o senhor observou na entrada do parque. Cenária, até nisso tu reparou, minha jovem detetive. He. O detetive Cenária, com um sorriso no rosto, se sentou em sua cadeira. O caso da Splinter havia sido um dos mais complexos de sua carreira, mas o trabalho da equipe, a colaboração entre a ciência forense e a intuição, e a perseverança da agente Krisha, levaram a justiça ao seu devido lugar. Fim do caso.